É a história do rei Amazias. Não sei se todos já ouviram falar sobre o rei Amazias, mas o Senhor ele vai falar ao nosso coração sobre a história deste rei hoje. A história dele, na verdade, ela está em 2 Crônicas, capítulo 25, e também em 2 Reis, capítulo 14. E eu, para completar a pregação, vou precisar falar de passagens que estão nos 2 livros. Então eu trouxe aqui as passagens, a gente vai acompanhando junto, e aí você guarda esses 2 capítulos se você quiser ler todos os detalhes para sua casa. Já não basta falar de um rei, eu tenho que falar em 2 livros, aí vai ter que me ajudar, gente. Vou precisar do slide, senão a gente não sai daqui hoje. Amém? Amém. Vamos colocar a palavra no nosso coração, vamos pedir para o Senhor dar a direção, que você possa refletir nesse louvor e que nós venhamos abrir o nosso coração para a mensagem do Senhor nessa noite. Vem, Senhor. Vem sobre nós neste momento. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos eu estou, Prepare para Ele. coração rendido em teu altar. Faça essa oração neste momento. Uma coisa te peço, Peça ao Senhor, vem. vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Ah, Senhor, vem sobre nós nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para o teu agir, que o Senhor possa nos transformar, meu Pai. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar.
Senhor não possa fazer. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor é capaz de nos transformar. E nós queremos aqui, Senhor, abrir o nosso coração para este que é o momento da Tua Palavra. Fala, eu te peço, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir e aprender mais de Ti. Que o Senhor coloque, meu Pai, sobre o nosso coração a clareza do entendimento, a revelação da palavra que o Senhor é capaz de trazer para nos moldar, para mudar a nossa mente, para nos ensinar, Senhor Jesus, a forma como o Senhor deseja que a nossa vida venha a ser, para Te honrar e Te glorificar. É o que eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações e abençoa este que é o momento da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, a história desse homem, desse jovem que se tornou rei, ela começa, na verdade, não muito diferente de todos os outros, né? O reinado ali do povo de Deus, né, já estava dividido entre Judá e Israel. Eram ali as duas cidades principais, porém cada uma tinha o seu rei. E esse homem aqui, ele veio assumir o reinado de Judá. O seu pai morreu e ali ele veio assumir o trono, né? E aí a gente vai ver aqui, o nome dele é Amazias, né? Aí lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas 25, a história começa assim. Pode pôr primeiro, por favor. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeodã e era de Jerusalém. Então aqui o que aconteceu? Se a gente fosse imaginar como eram as histórias, né? Os versículos ali, eles dão mais ou menos um resumo, né? De como que aconteceu a sucessão, quem veio antes. Ele era ali filho de Joás e ele foi rei ali aos 25 anos. E eu fico tentando imaginar assim, quando eu leio os versículos, especialmente das histórias dos reis, se essa história, por exemplo, tivesse que virar, sei lá, um filme, uma série. Esse aqui seria o primeiro episódio. No primeiro episódio a gente sabe quem era o rei, qual era o nome dele? Amazias, aonde ele reinava, em Jerusalém. Ele tinha ali a sua mãe que se chamava Jeodã, ela ainda estava viva porque o seu pai, né, já tinha falecido. E ele ali passou a reinar aos seus 25 anos. E durante 29 anos ele reinou ali. E aí a gente vê que aqui só tem o básico. Não tem muito da pessoa dele, do caráter dele, do coração dele, de coisas que a gente precisa para saber se ele foi bem ou não aos olhos do Senhor. Porque é basicamente isso. Toda vez que você lê, pode ir lá na sua casa conferir. Você vai abrir o livro de 1 Crônicas, 1 Reis. Quando está contando ali a história para a gente se situar, o primeiro versículo vai dizer de onde ele veio e quem é que ele está sucedendo. E o segundo versículo vai dizer se ele fez o que era reto aos olhos do Senhor ou não. Era sempre dois caminhos. Uma parte dos reis fazia o que era reto aos olhos do Senhor, outra parte dos reis não fazia o que era reto aos olhos do Senhor, e isso meio que determinava o final da vida de todos eles. Eu já preguei mais de 10 vezes aqui para vocês sabem, né? Sempre que a gente está lá no versículo 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor, a gente já sabe que o final tem muita chance de dar certo. Claro, né? Que alguns ainda assim podem se corromper no caminho. Mas a tendência é sempre essa. É que a Bíblia vem com a primeira ali, o primeiro versículo, uma introdução, e no segundo versículo, um spoiler no final. Se você ler lá, que ele fez direitinho, que Deus aprovou, o final da história dele muito provavelmente ia dar certo. Só que esse rei, ele me chamou muita atenção, porque no versículo 2, está lá escrito se ele fez ou não, que era reto aos olhos do Senhor, mas tem um porém. E esse porém me deixou muito pensativa. Eu acho que a mensagem que Deus ele quer nos dar com a vida desse homem, na verdade, começa nesse versículo, porque até então ele era um homem comum, um filho de um rei que precisou assumir o trono, tinha ali a sua família já tradicional, ele era jovem, não era uma criança, porque às vezes até crianças assumiam o trono, ele era ali um jovem dos seus 25 anos, reinou por um certo tempo, porém, ele era uma pessoa no meio. A gente acabou de falar de dois tipos de rei que existiam: aqueles que faziam o que era reto aos olhos do Senhor, aqueles que não faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Só que
Amazias é o meio. É o meio porque na descrição do que ele fez tem uma vírgula. Vamos acompanhar. O próximo versículo fala assim, ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Parabéns para ele, já começou certo, né? Só que aí, é assim que acaba? Não. Não, tem uma vírgula. E depois da vírgula é que o problema começa. Depois da vírgula, porém, não com o coração inteiro. E aqui a gente tem a definição de um homem dividido. Porque a Bíblia não diria que o que ele fez era reto aos olhos do Senhor se não fosse. Então existiam ali atitudes, ações que os reis que faziam que era reto aos olhos do Senhor precisavam tomar decisões. Às vezes, por exemplo, o rei que veio antes, mesmo sendo pai ali, mesmo sendo da família, era idólatra ou aceitava corrupção ali no meio do povo de alguma forma. Aí o rei que assumia e que a Bíblia fala que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, a sua primeira atitude geralmente era o quê? Limpar tudo o que tinha de errado do reinado anterior, para começar o seu reinado ali limpo, reto. E quando você vai fazer algo reto aos olhos do Senhor, esse reto pode ter alguma curva? Não. Pode ter alguma vírgula? Não. Então aqui a gente entende que Amazias, ele era um homem que tinha plena consciência do que fazer para agradar a Deus. Porque caso contrário, se ele não soubesse, ou se ele soubesse e não quisesse fazer o que era reto aos olhos do Senhor, a Bíblia diria que ele fez o certo? Não. E a Bíblia aqui, ela diz que ele fez o certo. E se a gente deve pensar na história dele, vamos lá, ele assumiu o trono. E ali talvez as suas primeiras ações, os seus primeiros decretos determinariam qual era a relação dele com Deus. E a gente sabe que a relação dos reis com Deus meio que ditava qual era a fase que o povo vivia. Porque os reis que andavam segundo o coração de Deus eram aqueles que eram bem nas batalhas. Eram aqueles que venciam os inimigos, eram aqueles que seguiam as orientações que os profetas davam para poder vencer as guerras. Então, os inimigos não prosperavam contra os reis que faziam o que era certo aos olhos do Senhor. E o contrário também é verdade. Os inimigos venciam todos aqueles que eram reis e se levantavam para fazer o que não era vontade de Deus. Aí eu te pergunto, e como era com esse aqui? Porque esse aqui, ele sabia o que ele tinha que fazer para agradar a Deus. E em algum momento ele fez o que ele tinha que fazer para agradar a Deus. Porque começa assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só que aqui a gente consegue perceber que isso não era suficiente. E não era suficiente porque Deus, diferente do homem, Deus está atento ao coração. Me chamou muita atenção quando eu fui comparar esse versículo em algumas versões de Bíblia para ver o que tinha de detalhe. E uma das versões da Bíblia dizia assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não como Davi. E a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então a gente vê no rei Davi um modelo de coração aceitável aos olhos de Deus. E este coração aceitável aos olhos de Deus poderia ser um coração dividido? Não. Porque no momento em que Davi vacilou no seu caminho, o seu coração se dividiu e o pecado entrou, Deus o reprovou, não foi assim? Então na própria história de Davi a gente sabe que no momento em que há uma divisão no coração, Deus se tira dali. Deus não pode reinar num coração que não é inteiro dele. E Davi, ele é um modelo a ser seguido. Tanto é que uma das versões diz que ele fez o que era reto, mas não como Davi. Significava então que ou ele teria ali o seu coração inteiro para fazer o que era reto aos olhos de Deus, ou o que ele tinha para fazer não iria servir. E aqui começa as lições que Deus tem para nos ensinar. Porque a gente fala muito sobre fazer a obra, sobre ocupar a nossa vida, não só com os nossos próprios interesses, com as nossas próprias preocupações, mas abrir espaço na nossa vida também para que Deus nos use, para que a obra de Deus seja a nossa responsabilidade, para que a gente cuide das coisas que são importantes, não só para a gente, mas também para Deus, porque é através da obra que nós fazemos que o Senhor ele vai ser conhecido, seja nas crianças que nós lançamos sementes aqui ao cuidar, seja nas pessoas que nós evangelizamos, seja nos bons testemunhos que a gente precisa dar
que a obra de Deus vai ser a nossa prioridade, que nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, são coisas necessárias de quem quer ter um coração reto aos olhos de Deus. E tudo isso é muito importante que seja feito. Mas é muito importante que ao fazer, que ao escolher viver do Senhor e ter uma novidade de vida, a gente entenda como igreja, como filhos de Deus, que ou nós fazemos o que nós fazemos com o nosso coração inteiro, ou aquilo que estiver dividindo o nosso coração já está no lugar de Deus. É importante que a gente entenda, porque se Deus considerasse que tudo que Ele fez era ruim, a palavra não tinha começado dizendo que o que Ele fez era bom. E o que Ele fez era bom, mas porque o seu coração não era inteiro, não foi o suficiente. Deus reprova a obra que é feita por um coração dividido. Entenda isso. Entenda o poder dessa palavra. A gente precisa permitir que o Senhor Ele transforme o nosso coração por inteiro, porque aonde há divisão não há Deus. E o nosso coração não pode ser o lugar onde essa divisão existe, porque uma vez que nós conhecemos a verdade e nós dispusemos a nossa vida a fazer a obra do Senhor, a gente não pode aceitar que pequenas coisas, sabe, tornem aquilo que nós temos como oferta para o Senhor algo que Ele reprova. Imagina aqui o esforço deste rei em fazer o que era reto. Porque se ele teve que fazer algo, significa que tinham pendências ali, certo? Pendências no reino, pendências no governo, pendências na forma que eles estavam vivendo, que não agradavam a Deus. E aí, talvez ele teve que tomar ali decisões difíceis. E ele fez. A Bíblia diz que ele fez. Mas se ele fez e o seu coração não estava inteiramente naquilo, ele tinha ali uma vírgula na sua definição, na sua descrição. E eu quero que você pense agora, e se a Bíblia estivesse falando da nossa vida, de mim e de você? Como esse versículo descreveria o seu coração? Será que o seu coração ele pode ser descrito como um coração que fez o que era reto aos olhos do Senhor e ponto? Ou o seu coração também poderia ser descrito como fez o que era reto aos olhos do Senhor, vírgula, porém, não com o coração inteiro? Porque aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem consciência de que precisa ser feito, não é o suficiente para agradar a Deus. Porque Deus, Ele não se relaciona com a nossa obrigação de fazer as coisas. Deus, Ele se relaciona com a nossa intenção em fazer o que nós fazemos. Seja a renúncia, que a gente tem que fazer todos os dias de manhã quando acorda, seja a entrega que você dedica quando você abre espaço na sua vida para cuidar da obra de Deus, seja para limpar a igreja, seja para cuidar de uma pessoa, seja para falar de Jesus para alguém. Não importa qual seja a obra que você decidiu ocupar a sua vida para fazer, Deus Ele não vai se relacionar com você na obrigação que você tem de fazer aquilo. Deus Ele vai se relacionar com você quando Ele perceber a boa intenção do seu coração de entregar tudo para Ele. E isso é sacrifício. Porque ser inteiro na vontade de Deus vai exigir de nós, em algum nível, a renúncia, vai exigir de nós abrir mão de coisas que custam a nossa vontade, custam o nosso interesse, custam o prazer da nossa carne. Mas é justo que custe muito o que muito vale, não é isso que diz o ditado? E esse ditado ele serve principalmente para a presença de Deus. É justo que custe muito de nós o que vale tudo, porque a presença do Senhor, ela vale mais do que prata, mais do que ouro, mais do que qualquer coisa que nós como homens poderíamos alcançar neste mundo. Então é de se analisar, né? Se a nossa história tivesse sido escrita, como o nosso coração seria descrito? Como um coração que se lançou por inteiro, ou como um coração que até fazia o que tinha que ser feito, só que depois da vírgula vem o que Deus vê e o homem não vê. Imagina que aquele homem estava ali como um rei, ele estava ali na posição de ser observado. Todas as pessoas viam as obras que ele fazia. E talvez aos olhos dos homens ali, ele era um ótimo rei, porque ele fazia o que era certo aos olhos do Senhor. Só que o que vem depois da vírgula, homem nenhum podia enxergar. Quem
enxergava Deus. E porque Deus via, ele já estava condenado. Porque Deus via, ele já estava reprovado. E é isso que a gente tem que aprender a observar. Porque o diabo, muitas vezes, ele cega o entendimento das pessoas com o passar do tempo. E ser cego de entendimento dificulta muito a ação de Deus. Porque a gente não pode deixar que o tempo passe e a gente deixe de perceber quais são as pequenas formas que o diabo está querendo moldar o nosso coração da maneira dele e não da maneira de Deus. Porque uma pessoa com o coração corrompido, ela pode continuar fazendo coisas certas e dentro de si carregar um coração que foi corrompido. Porque aquilo que você faz é diferente daquilo que o teu coração ele sente, ele entende, ele aceita, ele se propõe a fazer. Por isso que a Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Porque o nosso coração não pode ser um coração dividido. Não importa o que você faça aos olhos dos homens. Não importa o quanto você queira mostrar de boas ações. No final das contas, Deus analisa o nosso coração. E aquilo que o homem não vê, o Senhor vê. E Ele não só vê, Ele também julga. Ele também analisa. E Ele também pode aprovar ou reprovar. Então a gente precisa se atentar a isso. Se atentar a isso porque parece um detalhe. Se você lê correndo, você não se atenta. Mas procure entrar na história. O que poderia fazer um rei ter todo o trabalho de fazer aos olhos dos homens coisas boas, se o seu coração não era inteiro naquilo que ele fazia? E aí a história vai dar pra gente alguns exemplos. Você pode passar aqui no próximo, por favor? Lá em 2 Reis, que conta a história dele, fala assim, ó, no 14:4 fala assim: apenas os lugares altos não foram retirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Aqui a gente já começa a ver como ele não era inteiro nas suas decisões, no seu coração. Ele fez justiça ao nome de Deus quando ele passou a reinar e retirou ali a idolatria. Só que ele fez o seu serviço pela metade. E aqui nesse versículo fala que os lugares altos não foram tirados. Isso aqui Deus reprovou. Porque se ele se comprometeu a fazer algo, ele precisava fazer completo. Ele precisava fazer por inteiro, no seu coração e nas suas ações. E ali ele retirou os postes das entradas da cidade. Ele retirou os primeiros altares. E quando chegou a parte dos altares dos lugares altos, o que ele fez? Nada. Então ele começou ali um processo. Ele fez ali uma limpeza. Ele fez ali uma ação de purificação para retirar a idolatria. Só que ao invés de concluir o serviço, fazendo com que todos os altares da cidade fossem derrubados, os altares de outros deuses, né, que foram construídos ali antes dele reinar, ele não fez. E aí o que ele fala? O povo ainda sacrificava e queimava incensos nesses altares. Então quer dizer, ele fez algo que era certo, que era retirar a idolatria do meio do povo de Deus. Mas por não fazer aquilo completo, ele deixou o quê? Alguns altares ainda lá. Os altares dos lugares altos. E isso traz uma reflexão para a nossa vida, sabe? Porque muitas vezes a gente faz o que é mais difícil. A gente tira do nosso caminho o vício que te impede de vir para a igreja, você tira. Os grandes pecados, talvez aos olhos dos homens, que te impediriam de alcançar a salvação, você já deu passos em direção à mudança. Você já caminhou essa parte do caminho para se afastar daquelas coisas que te prendiam no mundo, para estar aqui e buscar agora se aproximar de Deus. E o que Deus quer falar agora, então, é do próximo nível. Qual é o próximo passo? O próximo passo é completar a obra de purificação que você começou. Talvez você tenha tido muita facilidade em retirar o pecado físico da sua vida. O pecado da bebida, o pecado do cigarro, o pecado da balada, o pecado da
da fornicação, enfim. Esses são pecados que você, com dificuldade, muda, mas depois que muda, você não volta mais. Você não tem interesse mais. E aí a gente precisa fazer o quê? Terminar de aparar as arestas do coração. Porque aí você vai olhar para dentro e pensar: ah, tudo bem, eu não faço mais esse tipo de pecado, mas qual é o outro que eu faria e eu não posso fazer? E eu preciso completar essa obra de purificação dentro de mim. Porque é o poder de Deus que nos capacita, que nos ajuda, que nos fortalece, para que a gente possa ter a força que é preciso para mudar. Mas a decisão é de quem? É sempre nossa. Deus, ele nos ajudará a fazer tudo aquilo que a gente quiser fazer. Então Deus iria dar força para ele concluir aquela obra, desde que ele quisesse. Mas ele não estava comprometido a fazer aquela limpeza por inteiro. E pela metade ia adiantar alguma coisa? Não. Todo o esforço de fazer uma parte daquela obra estava reprovado aos olhos de Deus, porque ele não fez a obra completa. Então, se você olha para a sua vida e pensa: o que era mais difícil talvez para mim, eu já larguei. Então agora a gente vai orar para que Deus nos ajude a enxergar no nosso coração o que falta. Será que o seu coração ainda tem inveja, ainda tem orgulho, ou ainda tem pensamentos de desejos malignos? Não importa o que seja, a gente precisa abrir o nosso coração para que a obra que o Senhor começou na nossa libertação seja uma obra completa. Porque obra pela metade não pode ser aceitável aos nossos olhos, já que não é aceitável aos olhos do Deus que a gente serve. Poucas coisas são tão ruins quanto obras pela metade, porque o Senhor reprova mais até do que más obras. A palavra diz lá em Apocalipse: porque não és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Tudo aquilo que é morno, tudo aquilo que é no meio, tudo aquilo que é dividido, não vai servir para a glória de Deus. E nós somos os vasos que o Senhor vai lapidar e vai moldar para a sua glória. Como carregar a glória de Deus no coração dividido? A Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar ao outro. Não podemos servir a Deus e ao diabo. Então o nosso coração precisa ser inteiro nas decisões que nós tomamos, inteiros nas mudanças que a gente se propõe a fazer, inteiro na obra que a gente decide colocar nas nossas mãos, inteiro para tudo, para toda a transformação que o Senhor ele quer fazer. Porque a transformação que Deus ele faz de fora, na verdade ela começa dentro. Porque sempre o nosso coração mude primeiro, nada pode mudar ao nosso redor. Então a gente precisa ter essa noção para aprender com a história desse homem, sabe? Se ele tinha ali 29 anos de reinado nas suas mãos, ele poderia ter feito tudo o que agrada aos olhos de Deus. Mas a história vai passando e a gente vai percebendo que o seu coração ali, por causa dessa falta ali de comprometimento, por causa dessa falta de aliança mesmo, de ser algo completo com Deus, aquela brecha foi a brecha que o diabo usou para destruir tudo aquilo que poderia ser maravilhoso. A gente vai continuar, e aí a palavra diz assim: mas ele fez um censo ali, né? Uma contagem geral, depois de assumir o reinado. A Bíblia vai contando, né, que ele foi reinando ali de alguns anos, ele foi organizando a cidade e foi fazendo as coisas que precisava fazer. E uma das coisas que ele precisava era saber com quem ele podia contar na guerra. Então ele faz ali uma união, ele manda contar quem são os homens a partir de 20 anos que podem guerrear a favor do seu exército. E ali ele vem com uma contagem de 300 mil homens. E aí aqui vai falar que ele contratou mais 100 mil homens. Então, além dos 300 que ele já tinha, ele achou necessário ali e contratou, né? Aí a Bíblia fala assim, ó: também contratou 100 mil homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus, que era o profeta, né, foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou
quilos de prata para comprar ali mais força, né? Para a sua batalha, para a guerra que ele viria enfrentar. E no momento em que ele faz aquilo, ele consultou a Deus? Não. Quando o profeta veio, já estava feito. E quando o profeta veio, o que o profeta disse? Que Deus não tinha aprovado aquilo. Que o investimento que ele fez foi um investimento que não foi segundo a direção de Deus. Porque Deus falou o quê? Vá sozinho. Entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo. Deus mandou ele ir sozinho. Então era ele e o povo dele. Não era para misturar ninguém de fora. Pagando o preço que fosse. Deus disse não. Porque do contrário, se ele tomasse qualquer pessoa ao seu povo, Deus iria fazer com que ele perdesse a batalha. E no final fala algo poderosíssimo, né? Porque fala, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Deus foi muito claro na profecia. E Deus queria desenhar para Amazias que ele não estava de acordo com a decisão que ele tinha tomado. E ali ele tinha uma opção agora. Ou ele ia mudar o que ele tinha feito, já que ele tinha feito sem a direção de Deus, ou ele iria se arriscar para confiar no seu investimento e no poder da força humana de mais 100 mil homens no seu exército. Mais 100 mil homens, ou seja, um total de 400 mil homens. E olha o que Deus ele fala aqui, através do profeta. Que 400 mil homens, sem a força de Deus, iriam perder aquela batalha. Deus manda ele como? Sozinho. Sozinho com Deus, ele tinha mais poder do que um exército de 400 mil soldados. A gente precisa entender isso. Porque às vezes, diante da nossa vida, quando Deus ele nos dá direções, nem sempre as direções que a gente precisa tomar, segundo a vontade de Deus, são as direções que todo homem tomaria. Tudo bem, porque você não é todo homem. Deus ele te fez filho dele. E como filhos de Deus, mais vale para nós a direção de Deus sem ninguém do que uma ação cheia de aprovação humana sem Deus na frente. Porque poderia ter 1 milhão de homens naquele exército. Sem Deus, eles não iriam vencer. A força não vinha do número de pessoas que tinha na batalha. A força vinha da bênção do Senhor que iria acompanhar eles. E era isso que Deus queria que Amazias entendesse. Para que ele não ficasse ali sempre dividido no que fazer. Ele deveria, na verdade, ter consultado a Deus antes de gastar aquele dinheiro. Antes de fazer ali aquele negócio. E aí, olha o que vai falar na continuação. Amazias, olha isso, vocês entenderam, né? Deus disse para ele que ele é poderoso para dar a vitória ou a derrota. Claramente foi isso que Deus disse. E a preocupação dele estava onde? No dinheiro. Aí olha o que ele disse. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode me dar muito mais do que isso. A gente tem que entender isso. Porque fazer a vontade de Deus muitas vezes vai exigir de nós renúncias e sacrifícios que na matemática do homem está errado. Mas a matemática do homem não importa quando é a vontade de Deus que está no comando. Entenda isso, irmão. Mais vale a direção de Deus com você sozinho do que um exército de 400 mil pessoas sem a unção do Senhor na frente. Esse homem deveria ter entendido no primeiro momento em que Deus falou. E o coração dele estava onde? No que ele iria perder. Porque ele iria perder o investimento que ele fez. Mas ele fez aquele investimento com a direção de Deus? Não. Então é problema dele. Às vezes a gente vai sentir na pele que é isso. Ter que abrir mão, ter que deixar para trás coisas que talvez a gente adquiriu, a gente conquistou e que não faziam parte do projeto de Deus pra gente. Mas a
coração crê. Muitas vezes a gente vai dar passos literalmente de fé, passos onde a gente não enxerga o que vem depois, passos que talvez iriam colocar no nosso coração humano o medo, a insegurança. Mas se você estiver caminhando segundo a palavra do Senhor, meu amado, o Senhor é poderoso. E o Senhor é poderoso não só para nos dar a vitória, o Senhor é poderoso para nos dar muito mais do que qualquer coisa que a gente tenha renunciado por amor a Ele. Foi isso que Deus disse através do profeta. Ah, mas e o meu dinheiro? A resposta de Deus foi: muito mais do que isso o Senhor tem para te dar. Está na hora da gente olhar para as nossas mãos e não ter medo de soltar o que estiver ocupando a vontade de Deus na nossa vida. Ainda que isso custe, porque eu não estou dizendo que vai ser fácil, que a gente não vai ter sacrifícios ou dificuldades. Isso vai acontecer. Mas quando a gente muda a nossa forma de ver as coisas, a gente entende que aquilo que nós abrimos mão, aquilo que nós deixamos de alcançar, não pode se comparar com aquilo que o Senhor promete para quem é fiel a Ele. Ser fiel a Deus vai fazer com que a gente tenha muitas renúncias, sim. Mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem sequer chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Nós mostramos a Deus o quanto nós o amamos, à medida que a gente tem coragem de renunciar ao que é preciso. Ele ia ter que renunciar aquele dinheiro, aquele investimento, a segurança que ele comprou, porque a segurança comprada não valia nada comparado à segurança que Deus estava dando a ele ali. Ele podia caminhar seguro. Deus nem queria saber o tamanho do inimigo. Deus só disse para ele: se você for sozinho, eu estou com você. Se você for aliado a eles, eu não vou. E aí a gente precisa olhar para as escolhas da nossa vida e entender de que lado a gente quer estar. Você vai caminhar sozinho em alguns caminhos dessa vida? Vai. Mas você vai caminhar sozinho aos olhos dos homens, enquanto Deus está mandando os exércitos espirituais dos anjos dele para te guardar, para te proteger, para lutar por você e para te fazer chegar, talvez aonde você nem com 1 milhão de pessoas chegaria, porque esse é o poder de Deus. E era isso que ele tinha que ter entendido aqui. Mas aí, ele vai lá, ele obedece, ele faz o que Deus mandou fazer. Ele não deveria ter questionado, né? Porque aí você vê que o coração dele ali ainda está resistente, relutante. Mas aí Deus diz que ele pode receber muito mais. Ele obedece. Mas a falha de Amazias é sempre na mesma coisa. O seu coração não é inteiro nas decisões que ele toma. Então ele obedece a Deus. Não sei se por medo, não sei qual de fato era a intenção do coração dele. Mas uma coisa a gente sabe. Quando você lê a história, você pode ler na sua casa todos os detalhes. Ele vai, ele abre mão dos 100 mil que ele tinha contratado, ele sobe para lutar conforme Deus disse que estaria com ele, e ele vence, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Ele vai lá e ele vence, porque Deus disse que ele venceria e Deus cumpriu a sua parte naquela aliança. Só que o coração de Amazias, pode passar. Olha o coração dele de novo. Na verdade, aqui o que acontece? Depois de vencer, o coração dele ali se enche. Se enche de gratidão a Deus? Não. Se enche de orgulho. E aí, como que a gente sabe que isso aconteceu? A gente sabe porque ele vai desafiar outro rei. E aí, quando ele vai desafiar o outro rei, o rei responde para ele e fala: olha, era melhor você me oferecer o seu filho para casar com a minha filha e fazermos aqui uma aliança. A gente não precisa guerrear. Se nós fizermos uma aliança com os nossos filhos, os nossos reinos ficam em paz e você vai prosperar. Mas não. Olha o que o rei fala sobre o coração de Amazias. Na verdade, você derrotou os edomitas e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa, porque provocaram mal que trará somente desgraça para você e para ajudar? Mas ele obedeceu? Claro que não.
os edonitas. Agora ele queria se levantar para guerrear contra Israel. Mas o que o rei de Israel fala? Fique em casa. Agradeça a Deus a sua vitória e fique em casa. Mas não, ele quis mexer com quem estava quieto. Porque ali, no auge do seu orgulho, talvez ele já tinha entendido que se ele venceu os edonitas, ele venceria tudo. Ele venceria todas as outras batalhas, até as batalhas que Deus não mandou ele lutar. Porque Deus não deu nenhuma direção para que ele confrontasse Jeoás, que era o rei de Israel. Se ele tivesse talvez travado aquela luta com a direção de Deus, aí sim, com a direção de Deus a gente já viu que o quê? Que dá certo. Mas quando ele venceu aquela batalha, ele achou que ele estava forte o suficiente para desafiar o rei de Israel e levantar uma guerra contra a sua própria casa sem necessidade. O orgulho cega as pessoas. Porque quando você age segundo o orgulho, você age precisando provar para as pessoas, para quem assiste, para quem está perto, o tamanho do seu poder, ou da sua influência, ou do seu status. E Deus não queria que Amazias fosse preso àquilo. Mas o seu coração já estava dividido. E num coração dividido bastou uma vitória. Bastou uma vitória para Deus, que deveria ser o primeiro, perder o trono do coração de Amazias. O seu coração estava dividido. E nessa divisão, ele tendeu mais para o pecado do que para Deus. Porque ele teve ali o poder nas mãos. E a gente precisa tomar cuidado. Às vezes você vê pessoas orando por determinadas bênçãos que elas não alcançam. Mas você para pensar que existem coisas que é melhor mesmo que as pessoas não alcançam. Porque tem gente que recebe a bênção e aí se ela receber uma bênção, Deus é que perde ela, não é ela que ganha o favor de Deus. Porque o coração dela está sempre naquilo que ela pode alcançar, naquilo que ela pode conquistar, naquilo que ela pode ter o seu coração ali todo orgulhoso de contar que conquistou. Deus não precisa disso. Deus ele pode ser glorificado através da nossa vida, mas a gente precisa entender que as nossas conquistas elas não são nossas, são dele. As nossas conquistas elas são para glorificar o nome do nosso Deus. Elas não servem para encher o nosso coração de orgulho a ponto de a gente achar o que ele achou aqui. Ele achou que ele já era autossuficiente, que agora ele podia comprar briga. Ele deveria ter ficado em casa. Porque se ele tivesse ficado em casa com o coração cheio de gratidão, até que Deus desse a direção de qual seria a próxima batalha, a gente teria muito mais coisas para contar do reino de Amazias, mas a gente não tem. Porque todas as oportunidades que o coração dele passa por uma prova, ele é reprovado. Quer ver uma prova disso? Quando que a Bíblia diz que o coração dele estava dividido? Quando ele fez a purificação e não completou. Porque ele não queimou os lugares altos. Olha o que o próximo fala. Quando Amazias voltou da matança dos edonitas, trouxe consigo o quê? Deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Sabe o que ele fez aqui? Ele foi lá e venceu uma batalha que quem deu a vitória para ele? Deus. E aí, ao invés de voltar para casa, louvando e adorando o motivo, né? Deus, que era o motivo dele ter sido capaz de vencer aquela batalha, sabe o que ele fez? Ele tomou para si os ídolos daquele povo, do povo que ele tinha vencido por causa de Deus. E ele o que? Fez destes deuses seus deuses. A gente precisa entender, meu amor. É por isso que o nosso coração precisa ser inteiro nas mãos do Senhor. Porque o coração dele, no momento em que foi dividido, já tinha um dono. E o dono não era o Senhor. Todas as oportunidades, a gente consegue perceber no caminho, né? No momento em que Deus fala com Amazias ali, a misericórdia e as chances que Deus ele dá de Amazias, já que ele estava no meio, pular logo para a presença de Deus. Se lançar por inteiro. E por deixar o seu coração dividido, uma hora ele cedeu. E ele cedeu não para Deus quebrar o coração dele e
fazer dele um homem de Deus inteiro. Ele cedeu para o pecado, porque aquilo que você não domina vai te dominar. E a gente precisa entender isso. Ele não dominou, ele não resolveu, ele não tirou aqueles altares da cidade de uma vez. E aquilo se tornou o quê? Um plano B para a sua carne. Se tornou ali a brecha pela qual ele caiu. Mesmo depois de ter provado diante dos seus olhos o poder de quem? Do Deus vivo. Foi o próprio Deus vivo que fez ele vencer sozinho aquela batalha. Em números, o exército dele não era páreo para o exército dos edomitas. Então foi uma clara, uma manifesta ação de Deus ali, para que ele não tivesse dúvida de quem fez aquilo, Deus. E aí ele vai lá, depois de ter vencido, por causa de Deus, ele não devolve a glória do que ele fez para o Senhor. Ele faz de outros ídolos os seus deuses e adora eles no lugar onde ele deveria estar entregando a honra da vitória para o Deus verdadeiro. E aqui está o resultado de um coração dividido. Um coração dividido não pode vencer, porque não existe barganha, não existe negócio. Deus não vai negociar, Deus não vai se ajustar ao tamanho que você deixou sobrar para Ele. Ou o seu coração é inteiro dele, ou nada disso vai servir. Porque aquilo que passa disso é só um engano, é só uma perda de tempo. Porque aquilo que você não cortar pela raiz, vai passar um dia ou menos dia, e uma hora aquilo vai ter poder de te dominar. Porque ou a gente queima, ou a gente mata de vez aquela velha criatura, os velhos hábitos, os velhos contatos, os velhos amigos, os velhos costumes, ou aquilo em algum momento vai ter o poder de, com uma sementinha, com uma ligação, com uma mensagem, com um convite, roubar a sua vida da direção que Deus já tinha te dado. Deus já tinha dado uma direção para ele. O que ele precisava fazer era o quê? Seguir. Só que aí a história dele acaba com ele sendo morto, porque a prepotência e o orgulho que ele deixou entrar naquele coração fez com que ele travasse uma batalha contra Israel, uma batalha que Deus não mandou ele lutar, uma batalha que era só por causa do ego dele. Ele só queria mostrar que agora ele podia ganhar. Ele podia? Não. Ele só venceu por causa de Deus. Mas aquele cara não enxergava mais nada. Aquele já não estava mais dividido, aquele já estava 100% sério. Aquele ele já tinha perdido para o pecado, para o diabo. E aí ele cavou a sua própria cova, porque ele foi lutar contra um rei que ele não podia vencer sem Deus. E sem Deus ele perdeu. Sem Deus ele foi derrotado, perdeu seu trono, não foi morto, foi humilhado. Porque geralmente os reis, quando vencem a batalha, matam o outro para poder mostrar que venceu, né? Esse aqui não. Esse aqui ele perdeu o reino e ele viveu 15 anos para ver outro rei reinando no seu lugar. Ele viveu para ver o reino que deveria estar nas mãos dele, nas mãos de outro, por causa das escolhas erradas que ele tomou. Nós somos o rei da nossa vida. São as nossas decisões que vão decidir o que vai ser de nós. E a gente precisa aprender com a história desse rei, que ou nós servimos ao Senhor para ter o nosso coração inteiro na presença dele, ou nada do que a gente construir vai ter sustentação. Sabe o que a palavra fala sobre pessoas que são divididas, indecisas? Lá em Tiago, eu quero ler para vocês para a gente encerrar. Tiago 1,7 fala assim, que uma pessoa dessas não pense que alcançará coisa alguma diante do Senhor, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que é a indecisão, a divisão? Pode fazer a gente alcançar? Nada. Porque você não está nem de um lado nem do outro. E quando você vive uma vida de indecisão, Deus entende que você já decidiu. Porque não decidir é uma decisão. Então não ter o coração para Deus inteiro já é uma decisão. E olha que Deus fala na palavra, que uma pessoa dessas não pense que alcançará coisa alguma diante do Senhor, sendo indecisa
constante. Nós precisamos fechar as brechas. E o Senhor ele nos traz essa mensagem para que a gente possa aprender a ter constância na nossa vida. Aprender a ser decididos e manter as decisões que nós fazemos diante do Senhor. Porque é só isso que pode nos dar a chance de viver o que Deus tem preparado. Deus é capaz de fazer o impossível. Deus é capaz de nos dar muito mais do que nós perdemos. Mas só tem uma coisa que Deus não pode fazer: é agir na vida de quem não é decidido. Porque se nós não somos decididos, nós não alcançamos nada. Então a gente precisa tomar uma posição, tomar uma decisão, abrir mão do que for necessário, deixar morrer o que precisa morrer em nós, para que viva a vontade do Senhor e para que o Senhor possa cumprir os grandes planos que Ele tem para a nossa vida. Amém, igreja?